Ei, gente, Desirê Cury aqui para mais um episódio do Além do Mais podcast. Hoje, Mariano, a gente vai além. Vamos. A gente vai além do universo do empreendedorismo. Muito mais que um bom produto, um bom serviço, você precisa estar preparado para os desafios do mercado. Antecipar e mitigar riscos, ver oportunidades, até jurídicas, né? Não só de mercados. Então, ter uma assessoria preventiva jurídica é fundamental. Senão passa aperto. Senão vai passar aperto. Boa. E o sucesso vai... Hoje, o mercado, né, é muito competitivo. Então, o sucesso é muito além do que a gente já venha acostumados. E a gente trouxe um cara que é foda no babado. Foda no babado. Foda no babado. É, porque além de um advogado de sucesso, ele é empreendedor, investidor e uma figura que é para sair e tomar umas no final de semana. Um bom uísque. Um bom uísque. Quem é essa figura? Isso aí, ó. Fala, turma, bem-vindos aqui ao nosso podcast. Hoje é um dia especial para mim também, Desirê. Não sei se eu te falei, mas esse cara é um dos caras que fez grande diferença na minha vida enquanto aluno de direito. Foi o meu grande mentor. Então, ter você aqui hoje é uma das coisas boas que a vida faz, né? Te propiciar esses momentos. Então, para mim, é grande honra estar aqui com Alexandre Elias Ferreira. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal de Juiz de Fora, tem especialização em Direito Empresarial também pela UFJF, mestrado em Direito pela Universidade Gama Filho. Ele foi professor universitário por mais de 20 anos, é membro fundador da Academia Brasileira de Direito Civil, sócio fundador do escritório Alexandre Elias, advogados associados, com sede na Avenida Rio Branco, mas que agora está indo para um lugar top lá no Grand Tower, que é um empreendimento fera aqui de Juiz de Fora. Foi agraciado com o título de cidadão benemérito pela cidade, já recebeu láurea de agradecimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil e da Seção Minas Gerais pela sua distinta e célebre contribuição nos mais de 90 anos da história da OAB Minas Gerais. É empresário, investidor, é presidente do Clube do Uísque, do qual também tenho muito orgulho de fazer parte. Presidente vitalício. É o Maduro do Clube do Uísque. Além disso tudo, e mais importante, é marido da Fabiana Ferreira, pai da Maria Luísa e do Alexandre Elias Filho. Poxa, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, professor. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Desirê. Muito obrigado, Mariano. Para mim é uma alegria estar dividindo aqui esses momentos com vocês. Bacana. É um programa de tanto sucesso, um programa tão falado, um programa, vamos dizer, que eu comparo ao ventre materno. Um programa aconchegante e quente. Né? Aí, ó. Amigo. Vai ser o nosso slogan, Vem pro ventre materno. Vem. O problema de vocês aqui Não é verdade? Pra ter entrado lá, tem que ter passado pelo saco. Oh, Hoje o meu companheiro tá aqui. Maldade, brincadeira. professor. vamos ficar na linha do aconchegante Vamos. e quente, né? Mas o saco imagina também deve chegar. É quinta série. Lá ele... As brincadeiras do Mariano, tudo de quinta série. Não. É. Ó, esse é um programa sério, a gente vai falar sério. Mas brincando assim, eu falo do Alexandre como professor, hoje também é meu advogado, também falei de uma das empresas que eu sou sócio. Essa possibilidade da gente levar assuntos sérios de forma leve. A gente faz muito bem isso aqui, sabe? Aqui a gente fala de tudo. A gente já falou de política, a gente já falou de profissionais da área de direito, empresários, e sempre dessa forma leve que é a nossa pegada, né? Não adianta. O bate-papo ele tem que ser envolvente, a gente tem que entrar no universo, sentir, né, as pessoas. Por isso que, além de tudo isso, é inspirador. Porque você tem tem ainda, que tá vivo, né? Você tem uma história de superação. Chegar onde você chegou não foi fácil. Você não veio de famílias de jurista, ou, enfim, você teve que correr atrás do seu sonho. Conta um pouco disso pra gente. Isso é muito da natureza da gente mesmo, né? Isso nasce com a gente. Essa forma de se relacionar de forma desinteressada. Eu, por exemplo, eu tinha uma relação excepcional com todos
os integrantes da minha turma de direito, né? De gregos a troianos, cada um na sua, eu tinha uma facilidade muito grande de relacionamento. Isso, assim, nasce com a gente, né? Meu menino, por exemplo, tem 11 anos, nós vamos fazer um pedido de lanche lá em casa, ele interfona pro porteiro e pergunta pro porteiro se ele tá com fome e o que que ele quer de lanche. O porteiro já acostumado, né? E nadando em águas tranquilas, pergunta se vai ser no Mary Milk. Aí o meu menino fala assim, vai ser no Mary Milk. Aí o meu porteiro pede um Mary Leitão, bacon, com Fanta Uva. Então você vê que, sem eu falar nada, o meu menino de 11 anos, fala, pai, acrescenta no pedido aí um Mary Leitão, bacon, com Fanta Uva. Ou seja, não ensinei isso, né? É uma coisa inata, uma coisa natural. Meu pai também tinha essa característica de doação, de agradar, né? De ser humanístico, né? Ser humanístico de forma desinteressada, que é o mais importante. Você ser humanístico de forma interessada, querendo obter algo, querendo um resultado ali por trás daquela sua atitude, eu penso que não é legal. Eu penso que você tem que ser natural, porque a vida é a passagem. A vida, eu brinco, né? Sempre falo isso, virou um mote, né? Que a vida é urgente. Então hoje nós estamos aqui, amanhã nós somos história. Então, assim, é aproveitar a viagem e aproveitar bem com pessoas que você gosta, com pessoas que você quer estar perto. E quanto mais a gente vai envelhecendo, a gente vislumbra que o barato da vida é você ter pessoas que você gosta perto de você, para você viver aquele momento com intensidade, com alegria, com aprendizado. Nós somos a soma das pessoas com quem a gente convive. O nosso sarrafo pode ser um sarrafo de mesquinhez ou um sarrafo olímpico, né? Se você quiser quebrar o recorde todos os dias, você tem essa capacidade. Depende tão somente da sua vontade, da influência que você tem, das pessoas que você convive. Então, assim, quanto mais pessoas do bem, quanto mais pessoas visionárias, quanto mais pessoas que enxergam além da montanha, melhor para você, melhor para sua evolução como ser humano e como profissional, né? Alexandre, me chamou a atenção uma coisa. Eu perguntei para você a sua trajetória de sucesso. Eu poderia dizer, porque eu sou meio assim, sabe? Tem que retomar, porque eu vou viajando na pessoa. Você acha que, então, o amor genuíno, a empatia que você gera, seria a base para que você realmente tenha um sucesso? O amor é a base de tudo, né? É o alicerce de tudo. Sem o amor, você não constrói absolutamente nada. Quer seja no seu seio familiar, quer seja na sua convivência fraternal entre amigos. Ou, Mas o como o sucesso... porteiro, o seu filho é um ser empata. Sim. E de forma muito natural. Ninguém ensinou a ele fazer isso. Mas seus filhos são grandes observadores dos pais, né? Eles olham os pais, eles vislumbram o que os pais fazem. Não adianta você ter uma narrativa fática, fake, né? Sendo que seus filhos estão te observando você caminhar para um lado estranho, um lado obtuso, um lado diferente, né? Então, assim, eu estava comentando com vocês antes da gente começar o podcast, que em Harvard tem uma tese de doutorado que diz o seguinte: qual é o segredo do sucesso? O segredo do sucesso é competência. Você tem que ser muito competente, porque se você não for competente, uma hora a máscara cai, você é descoberto. Então não adianta você ter falsa competência. A competência é uma realidade. O network, né, que é a rede de relacionamento, mas eu complemento esse network desinteressado. Você não pode se aproximar de pessoas com interesse. Que a coisa mais feia que existe é você se aproximar por conta de interesse, né? As pessoas que procuram, até mesmo o clube do uísque, para fazer negócio, já são afastadas imediatamente, né? Ali nós buscamos esse ambiente do desinteresse. E o terceiro elemento é a sorte. A sorte é você estar no lugar certo, na hora certa,
Mas você tem que estar preparado para isso. Se você não estiver Competência certa. preparado, o cavalo selado passa e você perde a vez, né, Desirê? Eu acho exatamente isso que a gente estava conversando. Deus não joga dados. Todos têm a mesma oportunidade. Você vislumbrou aquilo, você seguiu. Eu estava vendo uma fala, um vídeo no TikTok que me chamou a atenção exatamente disso. Quando você vai para cima, você é bombardeado, porque você tem sempre que romper Sim. um desafio com resiliência. Então, olha só, todo mundo tem a mesma chance, mas você vislumbrou isso e seguiu firme. E foi fácil. Nada é fácil, né? E se for fácil, o jogo fica chato. A Desirê falou no começo O jogo que tem que estar atraente para você gostar e viver e superar desafios, né? mar calmo não faz bom marinheiro, né? Não, os bons marinheiros são feitos à base das grandes tempestades. É isso aí. Mas como lidar hoje em dia com a saúde mental nesse cenário? Muito difícil. Às vezes eu trabalho o seguinte, às vezes a gente pensa assim, às vezes tem um dia pior, né? Um dia mais cinzento, um dia mais aborrecido. E aí eu penso o seguinte, eu tenho tanta coisa para fazer que vamos colocar um arco-íris no dia, né? Vamos ligar para uma pessoa positiva. Às vezes eu marco uma reunião até com um cliente que seja positivo, justamente para ele levantar, né, esse astral, essa vontade de viver e essa vontade de levantar o sarrafo, né? A gente tem que buscar levantar o sarrafo a cada dia da nossa vida, né? O espírito, usando agora, né, esse momento especial, usar o espírito olímpico, tentar quebrar sua própria meta todo dia, né? E quando você estiver satisfeito, né, coloca um tubarão na sua vida. Não sei se vocês conhecem essa passagem, é uma passagem muito interessante, que o povo japonês não gosta de comer peixe congelado, gosta de comer peixe fresco. E aí eles começaram a buscar peixe nos grandes navios, só que o peixe chegava pouco movimentado, e eles sentiam que o peixe também não era aquele frescor que eles queriam. O que eles começaram a fazer? Colocar tubarão dentro do tanque. Então o peixe que sobrevivia, que chegava, era o peixe mais fresco possível. O bichão Né? tava na Por quê? Porque tinha um tubarão dentro do tanque. Então, eu penso o seguinte, profissionalmente, afetivamente, fraternalmente, coloca um tubarão na sua vida. Coloca um tubarão. Veja onde você pode chegar com o tubarão atrás de você. Se você ficar muito na zona de conforto, em todos os aspectos, né? Quer seja com um relacionamento afetivo, quer seja na sua vida profissional, eu sempre busco o além. Eu sempre busco, eu penso que tem um tubarão branco atrás de mim. E isso, a ideia é me transformar no tubarão branco e nadar com ele. Essa é a grande sacada. Boa. Então, assim, eu tinha um escritório menor, já estava, assim, de um bom tamanho, galguei para um maior, e isso vai aumentando o tanque. Porque a sua vida é um tanque, a sua vida é um aquário. Se você tiver um aquário pequeno, você fica pequeno. Se você aumenta o seu aquário, você aumenta o tamanho do seu viver, da sua vida profissional, de tudo. Impacta a vida de muita gente. Impacta a vida de muita gente. Muita gente vem nadar com você. E eu colocando um tanque maior, agora nós estamos indo para um novo caminho, né? Um novo caminhar lá no Grand Tower. Para mim, um prédio, uma superação, né? Em matéria de interior de Minas, de Juiz de Fora, né? Para mim é um prédio de alto patamar, né? Prédio de capital, prédio eu brinco, prédio de patamar de Nova York, de Manhattan, onde, né, com muito esforço, com muita luta, nós estamos montando lá um escritório que é um grande aquário, né? É um grande aquário para trazer essas novas energias, essas novas pessoas, novos clientes, novos desafios. Porque viver é desafio. Você viver sem desafio, a sua vida fica morna, sem graça. É a história do sapo na água quente, que nem sabe que está morrendo e está morrendo dentro daquela água quente, daquela panela que vai esquentando, esquentando até ele morrer. Então, assim, a vida não tem gabarito. Quem faz gabarito somos nós. O dia a dia é construído por nós, né? E nós devemos também buscar inspirar pessoas, né? A minha vida acadêmica sempre foi inspiração de pessoas, né? O Mariano sempre foi diferente.
Não é à toa que ele está aqui no podcast, né? Um podcast vitorioso. Então, Como é que você lidou com o TDAH dele? Ah, te catar. O cara tá mandando aqui um negócio de alto nível, eu tô aqui viajando. Por isso Ela- que eu fiquei curiosa. Mariano, ele é fora. especial porque ele se aproxima. Ele se aproxima, ele busca a diferença, ele quer conversar com você, ele pergunta. Ele não está satisfeito. A vida é insatisfação. Você não pode estar satisfeito. Você sempre tem que buscar o mais. Verdade. É, É. você é bem assim mesmo. Sempre. Tem que buscar mais. Se você não almeja crescer, eu acho que parte da missão nossa é buscar crescer espiritualmente, de conhecimento, e com isso também financeiramente, mas tá buscando crescer faz parte da missão nossa aqui. Falar em missão, essa semana a gente comemorou o Dia do Advogado, né? Ontem, 11 de agosto. 11 de foi agosto, O que você tá dedando no dia que a gente gravou? E aí... Hoje é quarta-feira agora, então no domingo, dia 11, a gente gravou... É Matrix. A gente gravou, não. Matrix Hello. A gente comemorou o Dia do Advogado. O que é ser advogado para você? Ser advogado é inspirar pessoas. Ser advogado é convencer, mas dentro do certo, dentro da retidão, dentro da boa advocacia, da antiga advocacia. É você lutar e buscar sempre a vitória em relação ao seu adversário, mas jogando na bola. Sem deslealdade, sempre em cima do bom direito, sempre podendo buscar o a mais, ser rápido, ser diligente e ser envolvente, não é? Ninguém gosta de pessoa rasa. As pessoas gostam de pessoas que tragam, como diz, né, Monteiro Lobato, o pó do pirlim-pim-pim. Eu sempre gostei dessa expressão, Você o falou, pó do pirlim-pim-pim. ele falou o pó Né? do pirlim-pim-pim, veio na minha cabeça, a pessoa tem que ter intensidade, Tem né? que ter intensidade. vida. E às vezes a pessoa faz tudo certo, mas não tem o pó do pirlim-pim-pim. O que é isso? É ter algo a mais, ter uma magia a mais, ter uma chegada a mais, ser alegre, ser inspirador, Ah, o soft se skills. aproximar, né? É isso aí. Mas de forma desinteressada. Não é porque você vai, às vezes, despachar no tribunal que você vai se amesquinhar. Você pode muito bem entrar naquela sintonia, dar o seu recado em pouco tempo, para não ser cansativo, mas dentro da sua postura de competência, de firmeza, de direcionamento, né? Eu falo novamente a respeito desse caminhar. O caminhar tem que ser diferente. Se você for igual, você não faz diferença na vida. E a vida tem que buscar a essência. E o que é essência? Essência é se você tornar uma pessoa que seja inspiradora de outras pessoas. A academia, né? Eu lecionei por exemplo, mais de 20 anos, né? Ainda sou titular da cadeira de Direito Empresarial, mas estou licenciado, porque eu estou numa disputa empresarial que não me permite a voltar a lecionar nesse momento. Mas isso foi para mim sempre um grande barato. Você tocar o tambor, você ser o flautista, né? Você inspirar pessoas, contando situações da vida prática, onde a pessoa ali vivia aquele momento junto com você e se inspirava junto com você, né? Teve uma vez que um aluno meu, muito engraçado ele, e muito esperto, filho de empresário, disse para mim o seguinte: professor, com aquela sua matéria de assunção de dívida, eu resolvi um problema do meu pai com outro empresário e o meu pai me deu 20 mil reais. Eu falei, mas que coisa maravilhosa. Mas não foi 20 mil reais, porque se tem a minha participação aí, nós vamos discutir se vai ser 10 a 20%. Aí ele me abraçou e falou assim: Alexandre, você é um cara sensacional. Eu falei, tá bom, não vou te cobrar nada dessa vez, não. Fica Aprendeu. pelo carinho, fica Aprendeu.
pelo abraço afetivo. Então, assim, é Você diferente, não precisa né? ser sisudo, Não, ser mal-humorado, forma seco para passar alguma. conhecimento. Essa A pergunta, leveza A é melhor tudo, paga, né? Desirê, é você ser paraninfo, ser nome de turma, professor homenageado. Isso é uma coisa maravilhosa. Porque ali não tem ninguém obrigado a te homenagear. Ali, você ser homenageado é inato da vontade de cada um, de uma turma, né, toda, entendeu? Então, assim, ou você foi maioria, ou você foi unanimidade. Quer dizer, você foi diferente. Se você for igual, tem professores que passam, não recebem nenhum título e fazem uma grande aula, dão uma grande aula, mas às vezes falta o pó do pirlim-pim-pim, né? Falta, às vezes, esse, essa diferença de querer inspirar, de querer mostrar o melhor caminho, diferença de querer influenciar a geração da meninada, porque às vezes você não tem nem noção da importância daquela aula que você está tendo, porque você ainda é muito novo, você ainda é muito garoto, né? Então, muitas vezes, as pessoas que ficam muito minhas amigas são os alunos mais velhos, que já tem aquela leitura de vida, já tem aquela concepção de já ter caído naquele buraco, né? E ele sabe da importância de estar ali. E ele vive cada segundo, ele respira cada segundo, sabendo que não vai ter outro igual. Essa é a grande diferença. E você fazer isso com um garoto de 18 anos, de 19 anos, de 20 anos, isso é um grande barato, né? Isso é um grande barato. Você conseguir transformar e inspirar as pessoas. E para mim a grande paga era aqueles que não gostavam do direito, até o terceiro período, dei muita aula de direito das obrigações. eu tive autismo. Chegava no terceiro período e falava assim: eu vou estudar direito por sua causa. Eu ia abandonar o curso, mas não vou abandonar por sua causa. Eu falei, mas por quê? Pô, porque você me inspirou. Você é diferente, você vive com a emoção, né? E eu quero isso pra mim. Falei, pô, perfeitamente. Fico muito feliz com esse seu gesto e estamos juntos, né? Para tudo. Olha, se eu perguntasse isso talvez para a maioria dos advogados, o que é ser advogado para ele ia responder que ele é um defensor da lei, da ordem, dos princípios constitucionais democráticos. Ele ia falar sobre a magia do direito e a lei, a estabilidade social. Você não falou nada disso. Você falou só de gente, de ser gente, Ser de cuidar de gente. A competência tem que ter. Isso está no seu dia a dia, Né? no seu dia, na sua militância de direito? É isso? Como é que eu... Conta pra gente, tem algum caso que você vivenciou isso? Que essa vivência pessoal foi mais importante do que o conhecimento de lei? Ah, mas isso é todo dia, né? Todo dia a gente busca a humanidade, busca resolver situações que no primeiro momento não tem solução. Tem uma passagem que eu conto muito em sala de aula, quando eu dou exemplo de penhora de crédito, que é uma passagem interessantíssima. Eu consegui uma penhora numa comarca, caminho de Belo Horizonte, chamada Carandaí. Uhum. Consegui uma penhora de crédito, um passarinho me contou que o sujeito tinha vendido uma máquina de irrigação, cara, e eu consegui aquele contrato, juntei o contrato, o juiz era um juiz muito bom, até aposentado, e eu consegui a penhora, e o escrivão, que eu tinha um relacionamento muito bom com o escrivão, Aí. ele me falou assim, olha, você conseguiu a penhora, mas essa prestação você vai perder, porque essa prestação é amanhã, eu não consigo enviar uma carta precatória para o conselheiro Lafayette e a tempo intimar a pessoa que deve depositar em juízo para esse boleto de amanhã. Você vai perder esse boleto de amanhã. Era um boleto altíssimo. Eu não podia perder o boleto. Eu falei assim, o que é que eu vou fazer? Aí eu descobri que essa pessoa era um sujeito muito famoso, plantador de batata, o apelido dele era Batateiro. E eu falei assim, vou conseguir esse telefone. Aí eu consegui esse telefone dele. Eu falei, como é que eu vou ligar para ele? Peguei o telefone, liguei para ele e falei assim, ó, tudo bem? Sou advogado do credor tal e tô te ligando porque vai um oficial de justiça para ir, não fica bom. A gente sabe que o senhor é uma pessoa aí com grande credibilidade e quer cumprir a lei, quer fazer o que é certo.
E eu queria pedir uma gentileza pro senhor. Se o senhor viesse aqui em Carandaí, assinasse no balcão que foi intimado e depositasse esse dinheiro de amanhã no próprio processo. O escrivão vai lhe dar o boleto, você vai ao banco, já deposita, já fica tudo certo. E aí o grande empresário, independente do estudo, independente da cultura, ele é grande empresário. Eu acho isso um barato. Ele me fez uma pergunta assim, doutor, eu vou lhe fazer uma pergunta. Depois não, tô aqui para te ajudar. Quando você paga, você quer o recibo. Quem é que vai me dar o recibo? Se eu tenho que pagar alguém, quem me dá é esse alguém. No seu caso aí, quem que me dá o recibo? Aí eu pensei rápido. Quem vai lhe dar o recibo é o juiz. Aí ele me respondeu, esse recibo é bom. Esse recibo é melhor do que o outro. Eu falei, então tem jeito? Se o senhor vir amanhã, se dá por intimado no balcão e depositar o dinheiro no processo? Tem jeito. Amanhã nós estamos aí. Esse recibo é bom, doutor. E pronto. Foi lá, se deu por intimado, depositou. Então eu resolvi um problema que, a princípio, se fosse pensar legalmente, eu não ia conseguir, pelo menos aquele boleto, aquele pagamento, eu não ia conseguir. É porque o passarinho azul não é intimado. Não é verdade? Então, o que acontece? Você tem que ter essas, né, Relacionamento. essas cartas na manga. Você vê, o impressionante. próprio escrivão me avisou que não ia dar tempo, que eu tinha que tomar uma medida, não é? Com o relacionamento eu consegui o telefone dele. E você tem que também, não pode ser muito tímido, né? Você tem que ligar para a pessoa para convencer ela que o melhor caminho é ela cumprir a ordem judicial ali e já depositar. E são esses caminhos que nós vamos tomando e pensando. E aí você volta para casa satisfeito. Por quê? Porque você arrumou uma solução, né? Você deve se arrepender na vida pelo que você não fez. Mas não se deve arrepender pelo que você fez. Porque volto àquela frase. A vida não tem gabarito. Você que transforma isso. Você que molda o caminho. O caminho pode ser esquerda ou da direita, ou você pode fazer um caminho no meio. Tem uma frase de Não é? Mandela que eu adoro. Na vida, a gente nunca perde. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. É isso mesmo. Verdade. Eu faço uma brincadeira, o Desirê. Às vezes, por exemplo, eu estou dando aula Top. no segundo andar, Cafezinho? que a saída tem que descer para a escada, pegar o elevador, dar uma volta e voltar, né? Aí eu pergunto assim, como você sai dessa sala? Pergunto para o aluno. Aí eu pergunto para o outro, como você sai dessa sala? Ah, eu pego o corredor, eu desço a escada, eu viro à direita, eu viro à esquerda, eu pego o outro elevador e etc. Aí eu digo o seguinte, você sabe como é que é a cabeça do empresário? A cabeça do empresário é o seguinte, doutor, dá para fazer um buraco nessa janela? Colocar um tobogã para descer até na rua? É legal? Tem legislação para isso? Posso começar essa obra amanhã? Precisa de alvará? Então o pensamento é diferente, né? Então eu gosto desses pensamentos diferentes. Gosto, por exemplo, de conviver muito com engenheiro, que tem pensamento cartesiano. Gosto do empresário, que te dá a solução mais próxima, né? Ele encurta caminhos, entendeu? Então E essa sua experiência, essa sua vivência, Tá sem essa açúcar. sua Tá sem fluidez açúcar, tá? em diversos segmentos, diversos meios totalmente diferentes, eles te dão um embasamento de você vivenciar, de repente, o negócio daquele seu cliente, sim, antecipando e mitigando qualquer tipo de risco e fazendo isso, vislumbrando possibilidades legais dele ter um desenvolvimento sustentável. sim. Como Vou é que é dizer, esse trabalho junto Mas às uma coisa que me empresas? ajudou muito, assim, eu sempre fui estudioso. Eu sempre gostei de estudar. Meu pai, fiscal do Estado, meu pai tinha 2 cursos superiores, bioquímica e direito. Minha mãe, professora, tinha um curso de pedagogia. E lá em casa a gente foi assim, sempre no automático. Ninguém ficava cobrando a gente estudar e etc, etc. E na faculdade de Direito também. Eu não era, vamos dizer assim, o nerd, né?
Também não é ruim ser nerd, não. Os Não. nerds são os nossos chefes. São o nosso chefe Né? hoje. Mas assim, da minha natureza, eu não era um nerd, mas era um camarada que sempre estudou muito. Uhum. E sempre buscou esse resultado de estudo, mas por gostar de estudar. Uma coisa que me ajudou muito, Desirê, foi a academia. Por quê? Ó, eu já dei aula de Direito Civil 1, 2, 3, comercial, né? Na época comercial, hoje empresarial, 1, 2, 3, 4. Processo Civil 1, 2, 3, 4. Prática forense. Então, o que acontece? Você passa a ter uma visão circular. Então, qualquer problema que te coloquem, você não vê só naquela sua área que você está ali. Como eu já dei aula de muita coisa, eu tenho uma visão circular e eu me coloco no lugar do empresário. E às vezes eu vejo uma situação que é tão boa que ele não está vendo que eu falo com ele o seguinte: você quer ver que o negócio é bom? Eu entro de sócio com você. Você tem descendência árabe, primo, Tem, pai? lógico. Sabia lá. Vovô Abdala, Aí, vovó não nega a raça. Belmira Dalcin. Não nega a raça, além disso, porque você vislumbrou a possibilidade, assim, bem assertivamente, para entrar como sócio, mas corre o risco, Mas eu tá não, na veia. mas é mais na brincadeira que eu peço para ser sócio. Mas vamos Porque supor que eu ele faz. evito, Fale eu sim. evito assim. Porque eu, né, modestamente, quem não quer um advogado seu como seu sócio? Aí já resolve um monte de problemas. Não, tá no risco com você. Então já me ofereceram para ser dono de posto de gasolina, de restaurante, de tudo que você imaginar. Então, eu evito entrar em coisas que eu não domino, né? Então eu gosto do mercado imobiliário, que é mais tranquilo, é palpável, né? E gosto da minha área, dentro do direito, o que eu puder crescer, a gente sempre busca esse crescimento, mas eu evito situações que eu não entenda, né? Mas tem situações que são tão boas que eu falo, olha, esse negócio é tão bom que eu entraria com você, entendeu? E como líder, com os advogados que trabalham com você, você gosta de formar? Gosto, mas a liderança, ela é natural. Eu nunca dei ordem, sempre pedi por favor. E as pessoas só têm respeito com você se elas souberem que você sabe fazer o que ela vai fazer melhor do que ela. Isso é interessantíssimo, né? Eu fui advogado muitos anos de empresa de ônibus e era muito interessante isso, que o patriarca fazia que os diretores soubessem tudo de ônibus. Como é que é a roda, como é que é o eixo, como é que é o motor, como é que é isso, como é que é aquilo. Por quê? Para você dar ordem, você tem que saber fazer. Então, dentro do direito, qualquer pessoa no escritório que falte, eu sei fazer o trabalho. Menos na trabalhista, não é uma área que eu gosto muito. Eu tenho um advogado fera lá, o Leonardo, que está há muitos anos com a gente, domina demais. Mas assim, sei o caminho. Mas não acho assim uma área do direito que eu fico assim tão feliz em trabalhar igual na área empresarial. Uhum. Eu adoro a área empresarial, fusão, cisão, incorporação. Isso eu acho um espetáculo. Esse jogo do poder, né? Emitir ações, fazer um pacto entre acionistas, né? Uma proposta. Então, assim, são situações inspiradoras que mudam países, mudam a mentalidade de países, entendeu? Então, assim, é uma área que eu gosto muito, essa área empresarial. Aí, Desirê, então a veia libanesa é interessante. Na faculdade, como o papai não tinha escritório de advocacia, a mamãe não tinha, eu falei, eu vou me especializar num negócio que ninguém gosta. Direito comercial. Ninguém gostava de direito comercial. Às vezes eu assistia aula, né? Eu era o mais interessado na turma ali. Eu ia atrás do professor. Tanto que meus grandes amigos, né? São os professores comerciais. João Bosco Cascado, né? Ia muito atrás, né? Não cheguei a ficar amigo dele, mas tinha uma admiração grande, Joaquim Castelões. Então, sim, matérias que em tese ninguém gostaria, né? Eu falei assim, eu vou ser especialista em cédula de crédito industrial.
cédula de crédito comercial, porque ninguém ouviu falar desse troço, ninguém sabe disso, e eu vou nadar sozinho nessa praia. Se eu for especialista em algo que todo mundo sabe, que todo mundo gosta, eu sou mais um na multidão. Sendo que se eu me especializar numa matéria, né? Quem vai querer se especializar em debenture? Só eu. Por quê? Porque você nada sozinho. E eu já gosto muito do comércio, né? Uhum. Por conta da Primo, veia libanesa, que é uma coisa que puxa pelo sangue mesmo, né, Desirê? É uma Puxa, coisa... é primo. É impressionante. Impressionante. Né? Tanto Herança que genética, meus né? grandes Primo? amigos... É primo, falam assim. Meus grandes amigos de faculdade eram o Léo Mokdess e o Jamil Korkmaz. Eram primos, né? Primos. Então, assim, o sangue puxa muito, né? Essa veia De fazer negócio. de fazer negócio, De da coisa interagir com acontecer. pessoas. Eu, Né? por exemplo, que só devo ter ascendência portuguesa aí, eu só passo raiva, né? Esse português é Só sacanagem. passo raiva. É maldade. Mas é um barato, né? Por exemplo, Desirê, eu fui na época da pandemia, a gente sempre procura as oportunidades, né? Eu tinha vontade de ter um tapete persa. Eu falei, vou montar meu jogo de tapete persa aqui e tal, aproveitando a pandemia. E aí, realmente, comprei em São Paulo com 50% de desconto. Começou com 10, parou em 50, a negociação. E ele me falou um negócio muito interessante, que ele compra esse tapete, né? Onde era a Mesopotâmia, né? Compra lá no Irã. E essa loja está aberta há mais de 2.000 anos. Olha. Olha que loucura. Você ter uma loja aberta e tendo a sucessão hereditária e todos no mesmo negócio há mais de 2.000 anos. É uma coisa Muito louco. sensacional, né? É surreal. Sensacional. Então ele vai lá e conversa e as famílias ficaram próximas, fazem negócio. Então, você fazer negócio, ser amigo, ser às vezes sustentáculo até de dica, né? De conselho e aconselhamento, né? Às vezes eu brinco o seguinte, tem clientes meus que não tem muita a ideia do litígio, mas gosta do aconselhamento. Não faz nenhum negócio sem conversar comigo, sem trocar ideia. É muito barato. Porque às Eu vezes ele acho fala assim, isso- vou comprar um imóvel. Alexandre, fala tudo de ruim que você está vendo desse imóvel, eu vou falar tudo de bom desse imóvel. E a gente conversa isso para ver se vale a pena comprar ou não aquele imóvel. Eu lembro da figura do Poderoso Chefão. Você lembra dessa figura do Poderoso Sim. Chefão, do Marlon Brando? Que ele tinha o Robert Duval. Robert Duval não era o advogado somente, era o consigliere. Ele que aconselhava, lógico, né? Não estou citando máfia aqui, né? Pelo amor de Deus. Não. Mas estou dizendo assim, Uma ele era o hierarquia. aconselhador. A ideia é bacana. Ele era o aconselhador do empresário, vamos dizer assim, né? Vamos fazer uma metáfora aqui. Ele era o aconselhador, ele era o consigliere. Então, o Robert Duval, ele era perguntado sobre cada passo. Isso é muito espírito americano. Agora me O americano responde. gosta muito disso. Me responde uma coisa. Você aconselha. Se o empresário não vai, você dá uma enquadradinha? Porque às vezes é preciso. Às vezes, sim. Às vezes, eu sou mais duro. Às vezes, especialmente das pessoas que são mais próximas de mim, eu falo, não vai assinar. Não vai assinar. E isso falta um pouco, sabe, vamos dizer assim, dentro da minha profissão, você não ficar muito em cima do muro. O advogado que não prospera é o que fica em cima do muro. O advogado que prospera, o que tem opinião, é o que dá o comando e que fala, faça dessa forma. Se não fizer, o prejuízo é seu e você não precisa contar comigo mais não. Isso é difícil de fazer, tá, Desirê? É. Muito, porque Um cara que você tá te tem que ter pagando. Isso é difícil de É, fazer. porque você está avalizando uma atitude Lógico. dele, você tá tendo, você é corresponsável por aquilo. Lógico. Agora, o que você acha? Para a pessoa não chegar a ser tão assertiva, talvez falte um pouco de capacidade, tenha medo. Não sei. É muito do cada um, né? Mas Assim, hoje, nesse meio todo de advogado, como é que tá essa galera mais jovem, os advogados mais jovens? Estão mais idealistas ou não? Desirê, o mercado é cruel. Entendeu? Ah, tem muita faculdade de direito? Tem. Tem muita vaga para advogado? Tem. Mas
só sobrevive quem realmente quer sobreviver. Como é que eu vou te dizer isso? Pessoa que não desanima. Porque dentro dos 3 primeiros anos, 4 primeiros anos, 5 primeiros anos, você pode esquecer que dentro de uma situação comum, você não vai prosperar. Você vai prosperar depois de uma década. Entendeu? E não desistir. Ah, eu vou para o concurso, eu vou para outro ramo, eu vou para aquilo, eu vou para ali. A advocacia, ela é nobre. A advocacia, ela é mágica. E a advocacia, você pode apostar nela, você sendo competente, tendo bons relacionamentos, você vai longe, né? Você tem que ser meio Elon Musk, sabe? Apostar no último foguete. Né? Você sabe dessa história do Elon Musk, né? Ele tinha um dinheiro para os 3 foguetes, o primeiro caiu, o segundo caiu, apostou tudo. Se não tivesse dado certo o último foguete, ele tinha ido pro buraco. E aí o que aconteceu? Deu certo o último foguete, a NASA entrou com uma fortuna incalculável fazendo uma parceria com ele, aí explodiu. Então assim, você tem que ser diferente, entendeu, Desirê? Na advocacia você tem que pensar diferente, você tem que ser diferente. Você tem que mostrar para o seu cliente que você é o porto seguro dele. É a zona de conforto dele. Você tem que atender telefone. Eu atendo telefone. Você fala, mas que loucura, que papo é esse, Alexandre? Eu atendo telefone. Se ligar para mim 11 horas da noite, se eu não te atender, eu te retorno. E às vezes a conversa não é a conversa profissional, é para acalmar. Eu já tive situações, por exemplo, não tenho muitos clientes de família não, sabe? Meus advogados que cuidam mais dos casos de família, mas tem empresários que pedem, por eu ser muito próximo, para ser o advogado de família dele. Então, às vezes eu recebi telefonema 11h40 da noite, que não era para falar de direito. Aí eu falei assim, fulano, você tá onde? Eu tô em casa. Aquela casa sua que tem varanda? É. Então você tem um uísque acima de 18 anos aí? Tenho. Tem um 21 aqui. Então abre esse 21 aí. Eu vou abrir um aqui também. E vamos pra varanda nós dois. E vamos tomar aí. Coloca 2 doses. Aí ele toma 2 doses, eu tomo 2 doses. E vamos conversando sobre a vida. Às vezes até 00:30, até 00:40. Uma manguaça até sente o cheiro do outro, 1h da manhã. Mas não, Desirê. Não, eu tô brincando. Assim, a questão... Cara, a pessoa quer ser ouvida. Vinícius de Moraes falava isso, né? O melhor amigo do homem é o uísque, né? É o cachorro engarrafado. Então, assim, ele te dá aquele relaxamento, a pessoa fica mais fácil dela te ouvir e ela calma. Então, assim, E o mais legal é a que grande sacada é essa, você ser o que a pessoa precisa ser sem falsas atitudes, entendeu? você não tem que entregar um resultado só jurídico, você tem que entregar muito mais do que Muito isso, porque é um mais. relacionamento. Ela só queria ser ouvida. Muito mais. E para ela ligar, para a pessoa te ligar às 11 e tanto, aquilo também tá Lógico. corroendo a pessoa. E eu dizer, o futuro da advocacia é esse, sabe por quê? Inteligência artificial não chegou, não. Já chegou. Não está chegando, não. Ela já chegou. Então, te substituir por um robô fazedor de contrato, isso é mole. Mas eu quero ver alguém que toma um uísque com você na varanda a 1h da manhã. Não tem inteligência artificial que faça isso. Entendeu o que eu tô dizendo? Esse lado humanístico, esse lado da proteção, esse lado de ter lá um arauto seu, né? Um cavaleiro com um escudo, né? Estilo material do escudo do Capitão América. Entendeu? Que ele sabe que não vai furar. Então, assim... Isso não tem preço. Não tem preço, não tem inteligência artificial que vai fazer tome seu lugar, entendeu? de jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Que tome seu lugar. A confiança, por exemplo, que um juiz tem em você, sabendo que você é sério, que você é correto, que você não vai decepcioná-lo. Isso não tem inteligência artificial que vença, não. Entendeu? Eu posso, às vezes, não estar com a melhor tese, mas que a verdade que eu estou levando é a verdade. Porque eu não vou jogar minha carreira no lixo por conta de mentira ou de conversa fiada. Entendeu? Às vezes a minha tese não é a vencedora. Mas vamos para outra instância. E não é avisar, eu vou recorrer. Para quem recorre. Agradece.
Ganhando ou perdendo, agradece. E vai à frente. E vai em todas as bolas. Eu brinco. É zagueiro uruguaio. Vai na bola e te joga lá no alambrado. E levanta que ele vem de novo. Hein? É a Arrascaeta. Nossa, começa, entendeu? Começou o Flamengo. Então, assim, é aquilo ali, entendeu? Vai na bola. Não perde a bola, não. Uma palavra para descrever você é intensidade. Intensidade e vontade de querer conseguir. A vontade de querer a vitória, de querer ganhar, de querer buscar, isso que move a gente. O resto é perfumaria. Você fala, tá falando de você, mas muito, com muita intensidade. Trazer isso aqui para um jovem advogado. Na cidade tem muitos advogados começando agora. Sim. O que você falaria para ele assim, cara? O que você precisa para ter sucesso sendo na vida como advogado? Primeiro eu acho o seguinte: você tem que ter alguém que te inspire. Eu dei muita sorte, eu tive 2 bons, grandes advogados, que eu fui estagiário deles, e um me ensinou a ser muito técnico, e o outro me ensinou a ser corajoso. Doido. Esse outro era muito doido, mas muito inteligente, muito fora da curva. E se te ensinar a ser corajoso é o que mais é importante dentro da advocacia. Advogado fraco, você descarta ele. Advogado fraco, todo sentido de coragem. Uhum. Seu advogado tem que ser corajoso. Ele tem que encarar o desafio com você e tem que ter vontade, tem que ter sangue no olho, junto com você. Não de fazer loucura. Mas ele tem que estar ali com firmeza e com vontade de ganhar. Advogado que chega para empatar ou para perder, você descarta ele. Então, assim, e a vida é seleção natural, né, Desirê? Concorda comigo? Total. A vida é seleção natural. A vida vai prevalecendo quem é o mais... Não o mais forte, né? Mas o mais adaptável àquela relação. Mais jeitoso. O mais adaptável, né? É, Tá naquele momento que vai melhor performar naquela situação ali, entendeu? Uhum. E é difícil, né? Você Para você ter conseguir isso, né? essa maleabilidade, a primeira coisa que você tem que tirar de você é o ego, né? Que é difícil também. Um grande inimigo hoje em dia. Difícil, porque Amigo você vai também, ficando pelo mais amor velho, de vai ficando Deus. muito vaidoso. O foda. Né? Você vai ficando muito vaidoso. Então você tem que mostrar, você tem que se convencer que você ainda tem muito caminho para trilhar. Outro dia eu vi o Warren Buffett numa sala de aula aprendendo. Eu falei, quem que é esse camarada? Ele tem 93 anos. É o investidor mais forte do mundo. Quem que tá dando aula para esse camarada? Eu achei ele aquilo um barato, né? O Warren Buffett, né? É aquele que fala testando microfone, né? Em Ohio, né? Na Berkshire, que é a empresa dele, que é dono da Coca-Cola, das chicletezadas, etc, etc, né? Da Apple e tal, parte da Apple e tal. Ele testa 1 million, 2 million, 3 million, 4 million. Vibrando. Então, assim, o Vibrando. cara não é 1, 2, 3, 4. A cabeça dele vai sendo moldada para aquele caminhar e para aquela vitória, entendeu? Teve uma passagem que um investidor perguntou para ele: e se o senhor morrer? Ele falou: eu garanto seu investimento até 5 anos após a minha morte. Quer dizer, uma resposta louca para uma pergunta louca, né? Então, a gente tem que aprender Tem com fair os play. grandes. Tem que aprender com as pessoas que mudaram o mundo, que fizeram a diferença, que saíram da vala comum. Você passar pela vida de forma insignificante não tem sentido, né? E ter essa natureza mesmo, né? Ter a natureza do certo, do correto, né? Em Nova York tem uma passagem interessante no metrô de Nova York. Tem uma catraca que fica aberta para o sujeito que esqueceu o dinheiro ou tá sem dinheiro ali e tal, numa excepcionalidade. Aí perguntaram para a menina do guichê: e se a pessoa deliberadamente quiser passar sem pagar? Ela respondeu: por que alguém faria isso? Isso quer dizer, qual que é a mentalidade americana? Vamos fazer o certo. Fazer o certo. Nem E o vamos fazer o certo é a arte de prosperar. Não é? Total.
Você querendo em cima de ganhar em cima de alguém, não, vamos ganhar junto. Vamos dar as mãos, vamos ganhar junto. Entendeu? E vamos ficar amigos junto também, né? Isso é muito interessante. Eu cheguei na minha turma de faculdade de Direito, eu não conhecia ninguém. Você sabe o que é que eu não conhecia ninguém? Eu vim do Granbury, né? Cheguei lá, a maioria era do CAV, da academia e tal. Aí eu vi lá o Jamil Korkmaz. Falei, opa, esse é libanês, é dos meus. Aí ele virou pra mim, ele era muito engraçado, um amigo querido, faleceu há pouco tempo. Ele me falou o seguinte, você não é do CAV? Eu falei, não. Nem da academia? Eu falei, não. Oh, que interessante. Falou comigo. De onde você é? Eu falei assim, eu sou do Granbury. Olha, tá certo, tá certo. Aí ele virou pra mim e falou assim, que bom. Você também é libanês? Eu vi o Elias, falou assim, sou. Aí eu falei com ele, e você também, né? Ele falou assim, sou. Eu falei, deixa eu te fazer uma pergunta. Ele, pois não. Você poderia ser meu amigo? Claro! E ficou meu melhor amigo, né? Assim, Você faz amizade faculdade. fácil também, né? Eu faço assim, igual eu te respondo novamente, Desirê, desinteressadamente. Esse é o grande segredo. Você tem que fazer porque é bom ser amigo, é bom ser doador, é Não, bom ser Isso você pode ficar compartilhar. tranquilo, Né? Alexandre. Eu percebi por você falar que é amigo do Mariano. Ah, coitado do Mariano. Acolhimento. Eu só lembro. Eu já tô aqui, ó, só curtindo a conversa. Tá bom a conversa, eu tô só observando. Ela joga pra mim o problema, tá vendo? Então eu já vi que você é completamente Mariana é- desinteressado. Mariana é especial. Claro. Não, todo mundo fala. É pérola negra no oceano. Eles falam assim, Difícil de encontrar. o Mariano é fora de série. É. O Mariano é. É. Não posso falar. Lá vem. Não posso. É ouro em pó. Aí eu soprei tudo, porque eu não estou vendo nada. Eu tenho que ser soprado. Cadê meu ouro? Caramba. Mas tem uma vantagem, você pode pedir adicional de insalubridade, né? Mas você quer ser meu advogado? Já ganhou a cliente. Tá vendo? Alexandre, esse seu dom aí, a gente já viu que você é advogado empresarial e tal, mas você também é empresário. Como é que é você fazer os dois? Você tem empresa, Rapaz, o investe? direito te ajuda muito. Assim, eu digo o seguinte. Eu não sei o que eu vou fazer da vida em matéria de estudo. Entendeu? Eu quero ser empresário, né? Eu quero, sei lá, em qualquer área que seja prestação de serviço, e-commerce, etc, etc. Eu digo, se faça direito. O direito te deixa esperto. O direito te deixa diferente. O direito formata sua mente para você não ser enganado, por exemplo, entendeu? Então, eu sou fã do direito nesse sentido, sabe, Mariano? Porque ele abre seu caminho, abre... E isso vem junto, né? Por exemplo, as grandes oportunidades. Às vezes eu apresento um cliente para outro, né? E fazer o que é certo, entendeu? Uhum. E eu tenho uma parceria grande aí com um construtor que constrói muito, principalmente na região de Cabo Frio, né? Aqui em Juiz de Fora também. Eu tinha um prazo para pagar a parcela final, vamos dizer assim, podia pagar em 8 anos. Eu adiantei a parcela, paguei que tem antes. Ele falou assim, pô, eu gostei da sua atitude. Você não quer ser investidor junto com a gente, não, no nosso grupo aqui de imobiliário? Então eu fui convidado porque eu adiantei uma parcela. Entendeu? Eu não gosto de ficar devendo, o que eu fiz? Eu me adiantei, paguei antes, ele me chamou para... Às vezes não teria me chamado se eu ficasse esperando os 8 anos, né? Que eu teria de prazo, vamos dizer assim, entendeu? Então, assim, é uma simbiose, entendeu, Desirê? Você está sempre antenado na Pras movimentação do mercado oportunidades. para oportunidade. Faz muito sentido. E gosta, assim, né? e as grandes oportunidades são coisas novas, né? As grandes diferenças, né? Cabo Frio na década de 40, que não tinha prédio nenhum. O sujeito via mato, mas vislumbrava um prédio inteiro ali. Isso aí ter essa ideia, né? Hoje, por exemplo, o e-commerce, né? O Alessandro outro dia veio aqui, o Alessandro, meu irmão, veio aqui, falou sobre investidor anjo, né? Sobre Você vê, o Alessandro caminhou nesse sentido que eu tô dizendo, de nadar com tubarão e virar tubarão junto. Então, assim, as grandes oportunidades são os novos caminhos, né? São as novas trilhas que a gente vai buscar,
né? São os visionários. São os visionários, são aqueles que acreditam. O Michael Jordan fala isso, né? Que para ele ter aquele número de acertos, ele teve um número infindável de erros. Pô. Por isso ele virou o Michael Jordan, né? E ficou rico porque soube negociar com a Nike também, né? Ele não, a mãe dele, né? A mãe dele. A mãe dele era teve a mesmo. sacada, ó, eu quero um percentual de cada tênis. Olha, Quem não velho, queria ter um tênis Nike? Pô, eu pagava pra ter o Alexandre Elias, Top. Não é? lógico. Pô, o camarada negociou na hora certa. Fez a diferença. Tinha uma mãe boa também. A mãe Que dele. soube ter essa sacada. E a coisa aconteceu, entendeu? É a tal da sorte, né? É A quando a sorte oportunidade encontra e a capacidade. Justamente. Essa é a sorte. A Você- pessoa tem que ouvir. Você pincelou um pouco aí da sua vida como professor, falou que faz amizades e tal. Sim. Mas eu queria que você contasse um pouco mais de como foi ser professor, se daí também, se isso foi para você uma fonte de aprendizado e dali Muito. você tirou o que você é hoje. Porque são 20 anos conhecendo um monte de gente. Rapaz, Mariana, se eu te contar a história, rapaz, é uma história interessantíssima. Eu sempre fui estudioso, né? E sempre gostei da área empresarial. Por exemplo, o Armando Senna, o saudoso Armando Senna também era um professor que eu adorava ele, né? Muitas vezes eu ficava junto com ele ali, buscando aprendizado. João Bosco Cascado, Joaquim Castelões, etc. Grandes nomes aí da minha faculdade. Mas o meu ingresso como professor surgiu numa carona. Olha que interessante. Eu estava fazendo uma pós-graduação e era um dia chuvoso. E eu passei de carro e eu vi o João Bosco Cascado num ponto de ônibus, escondendo da chuva debaixo de uma marquise. Tive aula com ele também. Aí, rapaz, eu passei direto, porque não tinha jeito de parar assim. Eu falei assim, pô, o João, nessa chuva, dei a volta no quarteirão, encostei o carro e falei assim, pô, João, é o Alexandre, entra aqui que eu te levo em casa. Aí ele entrou no carro e falou assim, eu tava te procurando. Vai abrir vaga para concurso de direito comercial lá na Federal. E eu lembrei de você porque você é um amante do direito comercial. Faz a prova. Olha, Aí eu falei com ele, pô, boa ideia, hein? Eu vou fazer. Aí a vida é engraçada, Mariana Desirê. Aí eu conhecia muito de direito bancário, muito. Né? Advoguei para banco por muito tempo e tal. E aí, é sorteio, né? Aí eu caí com falência. Conhecia, mas não igual ao direito bancário. Eu fui o segundo falência. E o primeiro tinha pego direito bancário. Era o primeiro a... Aí era na ordem, né? Falência, direito bancário, falência, etc e tal. Aí o primeiro a ser sorteado, ele falou assim, eu tenho um compromisso que eu não vou conseguir chegar nessa hora. A banca permitiria de eu passar pro final e subir o tema? Aí vai depender do segundo colocado. Aí perguntaram para mim, você aceitaria dar aula de direito bancário? Eu falei assim, olha, para ajudar o colega, o que a gente não faz? Né? A gente está aí para ajudar o próximo. Então o colega merecedor. merece, né? Um colega maravilhoso. Então eu aceito o tema assim. É igual aquele o filme de Jesus novo, né? Tem alguém olhando por mim aqui. E aí, né? Aí na hora da aula foi muito bem. Na sabatina também caiu coisas que eu sabia, né? E graças a Deus tirei o primeiro lugar e comecei a dar aula. E aí eu levei um retroprojetor pra aula. Eu falei assim, pô, levar um retroprojetor vai ser ótimo. Na hora que eu vi, primeira aula, todo mundo dormindo. Eu falei, nossa, não dá não, tem que mudar o estilo. Aí eu mudei esse estilo pra contar caso prático, pra mostrar a vida, né? Eu tava exatamente essa história aí, eu tava no terceiro período, e aí todo professor levava um projetor, levava uma apresentação, botava gráfico, apresentava, escrevia no quadro, material, apostila, todo mundo. Aí chega um advogado para dar aula de direito de obrigações, né? Eu tô lá esperando, aí ele
pega o Código Civil, um vade-mecum. O vade-mecum é uma coletânea de leis, assim, então ele é grande. Aí ele abre assim. Boa tarde, gente. Boa noite, gente. Tudo bem e tal? Vamos começar. Artigo 232. As obrigações... Aí ele lê o artigo em pé, com um pezinho na frente assim. Ele lê o artigo e conta um caso que todo mundo... Parágrafo 3º. E lê o artigo e conta um caso. O ano inteiro ele só fez isso. Ele leu todo o direito das obrigações, artigo por artigo, em pé, e contando o caso. Que dava matéria, mas E eu sei junto até com aquele hoje, caso. mais de 15 anos depois, grande parte de direitos e obrigações, acho que a parte de direito civil, porque eu fui para a área de direito público, que era que eu me encontrei. Mas grande parte do direito civil que eu mais sei é a área de obrigações. Por quê? Forma lúdica, leve, envolvente, você participa, você não Não é assim? dorme. É impressionante. Você Eu acho que sim. você se aproximar, né, do aluno é a melhor forma de ensinar. Você tá junto com ele, tá dividindo a vida com ele. E outra coisa, né, você se doar, você contar a real, você não guardar o segredo para você. Você contar tudo, eu contava tudo. Ó, é assim que funciona, é desse jeito, se der dar certo é assim, para dar errado é dessa forma. E aí a pessoa vê que você está se doando, está falando a verdade com ela, está contando tudo que você tem ali para entregar, entendeu? E outra coisa, ser espertinho, ele gera o gatilho da reciprocidade. A pessoa fica te devendo. Né? Cara, pô, ele tá fazendo, eu vou dormir? É. Vou conversar com meu Não coleguinha? dá, não. É. Não dá, não. Você é o rei dos gatilhos. Agora, e você em casa? Como é que é como marido e pai? Participativo? Ih, rapaz, Ela- eu procuro ser alegre, né? Eu tenho uma esposa fantástica, minha mulher, minha esposa, minha amiga, genial, ela me encaixa comigo assim, nem se tivesse feito o molde, porque ela é de uma sagacidade, de uma inteligência refinada e Advogada engraçada também. Engraçada, sabe? Então ela consegue me criticar, me sacaneando e brincando comigo. E os meninos mais ou menos na mesma toada, porque eles vivem muito junto, agarrado com a gente, né? A gente gosta de ficar muito embolado, sabe? Ver filme embolado, Quantos conversa anos ele embolado. tem? A Maria tem 14 anos, né? Já tá cheia das maquilagens. Ai, que bonitinho. É. E o meu menino tem 11 anos. Então, assim, eles procuram ser imitadores da gente, né? No bom sentido, entendeu? Uhum. E eu prego sempre a humildade, entendeu? Não importa se você, às vezes, tem mais do que o coleguinha, divida com o coleguinha, mas... E não fica com um papo furado de que você tem mais do que ele, não. Entendeu? Porque a vida cobra no futuro. Às vezes amanhã o seu coleguinha é seu chefe. Então, assim... Mas prego também para não ter chefe na vida, sabe? É. Monta o seu negócio, acompanha o papai, a minha mulher fica brava. Pô, você fica induzindo os meninos a fazer direito e trabalhar com você. Eu falei assim, não, induzindo não, mas já tá tudo arrumadinho, né? Já tá em sua sala, tem sua cadeira, tá tudo arrumadinho. Induz, ali e não, tal. bobagem. Né? Uma zona de conforto ali, mas tem áreas novas para você Tá querendo uma ajuda. desvendar, né? Áreas que o papai tá fraco, então vamos trabalhar essas áreas, né, e tal. Mas assim, né, tem uma das frases, né, clássicas no direito que ama o direito, sendo que no dia que teu filho venha perguntar o que deve fazer, você aconselha a ser advogado. Então, assim, eu amo a advocacia, amo o que eu faço, acho mal barato o desafio, né? E tento passar isso para os meninos, né? Eu tento passar isso dentro de casa. Às vezes até eu sou workaholic demais, né? Por exemplo, na Disney. Na Disney, às vezes vou atender um cliente, eu falo assim, Fabiano, vamos pegar uma fila grande? A gente pega uma fila grande para poder dar um atendimento ao cliente até chegar na hora do brinquedo, entendeu? Mas não Mas deixa isso de é um curtir. barato, né? O próprio cliente sabe que você tá ali num momento seu de descontração e nem por isso tá deixando de atender ele, entendeu? Você liga pra ele. Eu também contando as coisas, né?
Pra fazer uma viagem, ele informa, vou fazer uma viagem e tal. Mas é o seguinte, é como se eu estivesse sentado na minha cadeira, aguardando a sua ligação. Então você fica à vontade para me ligar e mandar mensagem a hora que você quiser, que é como se eu estivesse lá. É assim que ele te avisa que não vai estar no escritório. E Ué, o olha, André, eu te falo fiz que... reunião com o André, Estava lá. tava lá, ué. Aí eu falei, vamos fazer reunião na hora tal, que era a hora do descansar pra voltar, entendeu? Aham. Fiz com o André e foi muito importante, assim, porque a gente tem essa leitura empresarial, sabe? É, a gente não para. Quem é empresário não Tem pode essa parar. leitura empresarial. Então, assim, ele queria um toque, como é que eu faço pra... Uhum. Eu falei, mas se o seu concorrente buscar isso aí, não vai te atropelar, não vai te engolir, não? Eu falei, boa sacada. Aí o André, né, ele vibra, né? Uhum. Boa sacada, Alexandre, tal, isso aí. É isso aí. Então, assim, né? ele E eu acho que é quer gratificante para ambas as partes, né? Você contribuir, você ver a história da empresa crescendo isso, e lógico. tem a sua mão ali, né? Alexandre, fala pra gente agora do Clube do Whisky. Que negócio é esse? Sabia Eu sei que que ele ia negócio é esse acabar. porque eu estou lá. Sim, Fui muita agraciado com alegria. a oportunidade. Eu vou até pedir desculpa por ele. Ele veio reclamar. Que Por quê? você dá baixa em tudo que é uísque, nada te sustenta. É ruim, Tá hein? difícil. É ruim que eu Os sou uma seus pessoa muito companheiros estão educada. reclamando. Sou muito educado. Seus confrades. O que é? Assim, conta pra gente como é que nasceu essa iniciativa. Rapaz, tinha uma... Deixa de ser mentiroso. Primeiro que é beberrão. Não, quer dizer, Ah, tô brincando. você sabe que assim, eu bebo socialmente, você fala no médico, né? Mas eu tenho bebido, assim, mais socialmente mesmo. Mas eu gosto daquele ambiente, daquele habitat, sabe? Como diz O o Clube do Whisky virou uma coisa inexplicável, né? Quantos são os confrades? Hoje são 164. Caraca. É. 164, vocês pagam Não, a mensalidade, gente não? é só o encontro. Um Só por mês? encontro. E eu faço um valor que a pessoa que tenha menos condição participa e a pessoa que tem mais condição participa. Então, e eu vou buscando eventos diferentes, né? Já fizemos evento na Oca de Índio, Foi. lá do Marcelo. Quinta-feira agora vai ser dentro da Igreja da Glória. A cerveja do Cerveja padre. do Padre Jonas, Padre Viol. Vou trazer eles aqui. Cerveja do convento. Vou trazer eles um dia aqui. Imagina trazer um Não. padre que trabalha com cerveja. Vai ser Não, são bacana. especiais. E eles são bacanas. São. Então vai Você ser vai, lá né? no... Você deve ir Eu quinta. Fizemos Deus no ano quiser. passado Se Deus quiser, há de querer, porque é na igreja. Fizemos no ano passado na Biblioteca Redentorista, só que esse ano não cabe mais, porque não comporta o número de confrades. Então vai ser no salão paroquial e para comportar, né? E aí vai ser, você leva o uísque e tem a cerveja do convento. E todo o valor é revertido para a obra social. E a pessoa que compra o ingresso lá dela, R$ 160, né? Eu não administro nada, vai diretamente para a pessoa que vai fazer a comida, etc. O próprio padre, no caso, está depositando na conta do Padre Jonas. Aí você também faz uma doação de uma cesta básica. Então, assim, no encontro a gente gera lá 70 cestas básicas, 50, né? Porque não é obrigado a dar a cesta. Então, assim, no encontro de 100 confrades, a gente gira em torno de 60 cestas, 70, 50, que a gente dá todos os encontros para fazer essa ação social, e que é muito importante, né? Criamos o Amigos para a Glória, onde eu reuni alguns empresários, né, autônomos, etc. Juntamos várias pessoas do bem aí que contribuíram com R$ 250 mensais. E isso hoje já estamos com 24 pessoas. Então hoje a gente paga o aluguel do Retiro, que a Igreja da Glória tem uma participação na fundação e ajuda 60 crianças. Então hoje a gente paga o aluguel e ainda sobra um pouco de dinheiro lá para ajudar esse desenvolvimento dessas crianças. Então, assim, o clube foi crescendo muito pelas pessoas que foram entrando, assim. Eu sempre vou selecionando bem Mas quem você, que por exemplo, a entra. pessoa, eu quero entrar. Depende muito da sua formatação mesmo que você quer. Se você quiser entrar lá para network, você já não entra. Entendeu? Uhum. Porque a gente vê qual o seu espírito. Eu quero lá para vender isso. Não. Já começa errado. Assim, lá é um encontro, eu brinco que são um encontro de almas, que a gente encontra para viver aquelas horas ali, naquele momento único.
degustar o uísque, né, Mariano? Pode degustar o outro que você não conhece. É. Mas ter conversas sadias, conversas boas. Conversa pra você sair daquele mundo cruel que você vive todos os dias e ter aquelas horas para relaxamento. Por isso que eu proíbo de fazer negócio durante o clube. Pode fazer depois, etc, etc. Mas durante o nosso encontro, não. E a gente vai, por exemplo, tivemos um encontro, levamos os Beatles, né? Foi. O Beatles Forever, né? Porque seria fera. O Beatles Forever. Então foi muito, muito bacana, Fez um né? encontro que foi um The Wall. Aí, esse cara com a marreta derrubando a parede, que era Pink Floyd. Na verdade, mas era pra inauguração de uma Grand obra Tower. do Grand Tower. Aí uma parede ficou, aí tá lá ele com a marreta quebrando a parede no estilo... O Cláudio me Deu. perguntou se podia fazer o Clube do Uísque lá no Grand Tower, que ia inaugurar o clube. E eu tenho todo interesse, porque né, o meu escritório novo vai ser lá também e tal. E né, fiquei próximo do pessoal da CR, né, e tal, que é a construtora que fez o prédio. Falei, e aí, qual é o tema? Eu falei assim, como é que tá o muro aí do vizinho aí? Você já quebrou aquele muro do clube? Não, então deixa um pedacinho do muro pra gente quebrar. Nós vamos fazer a Noite de Berlim. Ao som de Another Brick the Wall. Hey teacher, leave the kids alone. E aí eu arrumei uma marreta. Foi mesmo. E aí, mas o mais legal, aí eu vou concordar com a Desirê. Que eu tava tão alegre aquele dia que eu comecei a beber antes, né? Aham. E aí eu tinha combinado com a banda, né? Banda fantástica, né? Do Guilherme Gravina, filho da maravilhosa Ângela Gravina. E eu falei assim, Guilherme, na hora que eu for quebrar o muro lá embaixo, você solta o The Wall. Aí, beleza e tal. Aí, descendo, quebrei o muro e tal. Aí eu voltei lá pra cima, o Guilherme falou assim, na hora de você quebrar o muro, você avisa a gente. Aí eu falei assim, pô, já quebrei o muro agora. Foi sem música, sem nada mesmo e tal. Tamo alegre, entendeu, gente? Então, foi um encontro bacanérrimo, né? É, bacana. Eu acho que E o César Romero ajudou a gente demais, porque ele é um camarada assim, é o que eu falo, de forma desinteressada, sempre nos divulgou, sempre participou com a gente. Cara altamente diferente, o César, sabe? O cara. Às vezes as pessoas não conhecem ele, às vezes tem até uma outra ideia dele, né? Sobre essa questão de colonismo social. Mas, cara, ele é relax. fora da curva, Ele é cara. tranquilaço. Sensacional, assim, e é um cara diferente. Pessoas que mudam o mundo, né? E ele ajudou demais. E, né, o Guilherme Duarte, meu vizinho, começamos pela confraria do Guilherme, que foi feita na casa do Alessandro. O Alessandro chegou a contar um trechinho aqui com vocês. Peguei o microfone e falei assim, eu vou montar o Clube do Uísque. Presta o microfone. Vocês me autorizam? O Alessandro, você me autoriza? Eu peguei o microfone e chamei quem queria participar do Clube do Uísque que eu estava fundando ali. E aí foi devagarzinho. Fizemos eventos já, Mariano, com 12 pessoas, 16 pessoas, né? Agora a média dos nossos eventos são de 100 pessoas. Olha. Você juntar 100 pessoas numa terça-feira, É. não é brincadeira não, Não. entendeu? E aí são pessoas, em geral, que são pessoas que estão com muita coisa pra fazer, né? Então a pessoa para a É. vida mesmo. E o Vai. bacana, Desirê, é você misturar a gente. É um que mexe com venda de grãos, né? Felipe do Granel, né? Pegar um médico, neurocirurgião, né? Eu ia ficar louca como Você vai jornalista, mudando, eu ia você vai ficar perguntando misturando tudo. gente. Então, assim, se não, por exemplo, você começa a chamar muito advogado, vira a OAB, né? Então, Ah, não. Clube dos Advogados, né? Não dá. Muito médico, não dá também. Então, a gente vai mesclando, vai misturando. Eu gosto muito de gente de publicidade. Acho barato o pessoal da publicidade, porque tem ideias diferentes, sacadas diferentes, times diferentes, né? Igual você chegou aqui e falou assim, ó, não vai ficar azul não, hein? Fica tranquilo. Então, quer dizer, eu não tinha essa informação. Pra mim, ia ser uma reportagem que apareceu o Shrek. Papai Smurf aqui, né? Shrek. Não dá, né, pô? Um avatar. Fazendo um avatar, né? Aí ele pensou style. Então, Bacana. e aí, assim, é diferente, né? Então, eu assim, sou muito observador. No olhar aqui em volta, você vê, sua geladeirinha é retrô, não é uma geladeira comum. É uma geladeira retrô, você vai mesclando, né? É uma pena que é cedo. Tem lá 3, 4 tipos de uísque ali para servir. Então, Aí, Diogão. você vai estimulando ali o, né? É isso aí. É o Diogão, ué. A se Ambiente. soltar, o ambiente ser diferente, né?
entendeu? É muito bom. Show. Alessandro, top, viu? Eu ia falar com você hoje várias coisas de empresarial, dicas para empresário, não. mas eu vou dizer que você foi além, como a gente gosta de falar. Ah, é? É, você não ficou na borda, você foi lá embaixo, falou o que na verdade as pessoas, ou o empresário, a empresária precisa mesmo, que é realmente o envolvimento humano, que é além do conhecimento técnico, né? Isso que você tem entregado aí. Ah, tem uma passagem, voltando no assunto do Clube do Whisky, que é muito interessante. Clubes, grupo de WhatsApp, você não controla, né? Não. Concorda? E sempre tem um maluco que coloca lá uma mulher pelada no... Eu falei, gente, como é que eu vou falar com um homem velho, que não é pra fazer isso? O que eu fiz? Coloquei 2 padres no grupo. Aí colocou... Claro. O padre Jonas, o padre Viol, aí vamos respeitar. Não tem papo, E não. aí, Não tem papo torto no grupo. E além disso, Desirê, os 2 camaradas, filosoficamente, assim, um espetáculo conversar Eles com os 2, eles são. entendeu? Acho Além que da essa bênção troca- sempre, a gente termina um encontro com o Pai Nosso, num círculo. E isso é um barato. Oh, Você vê, a esse energia, encontro né? nosso vai ter uma missa antes, depois que vai começar o clube, É, né? E transformar o clube em ação social, isso faz a gente pavimentar o nosso caminho para o céu, amém. não é? É. Eu Verdade. espero que eu chegue lá, falo assim, Vai chegar tocando tá terror. certo, pode caminhar, pode passar. Você já tá com sem parar já. Aqui, pode passar direto. Pode você tá passar. sempre... Inclusive, Aqui, tem ó, meu duas amigo, você paradas. aguarda um minutinho aqui que nós queremos conversar com Não, você. você vai sim, ainda tem 2 paradas aí que você pode tomar alguma, É. até chegar Você lá. tá com sem parar, você pode passar direto, você já tá com sem parar. Tá tudo Show. bem. Ah, muito bom, viu? E o que o Mariano falou, para mim, é verdade, porque técnica, o Google tá aí, você vai pesquisar. Inteligência Agora, artificial. agora, passar essa sua vivência, inspirar novos advogados ou qualquer profissional que tenha um amor pelo que fazem e respeito por quem eles estão atendendo, o compromisso que eles têm, ético, com o cliente, com o meio ambiente, ou seja, sustentável mesmo. Achei isso muito legal. E o que eu mais gostei foi que o que te moveu foi o amor ao próximo. Eu amo ser um ser empata, você sabe que eu sou. Então, assim, E eu tenho uma você é muito admiração. divertida, né, Desirê? Você, sua natureza, A minha natureza é a meio sua palhaça. natureza é... Maluca. né, modo diversão. Ela divertidamente, a Feliz tá lá bombante. Modo Ué, diversão, gente, né? mas eu tenho outra saída? Eu te pergunto. Se eu não for assim, Não, tá bacana. cara. E você tá bem agora pareada com um filme clássico que tá bombando aí, né? Que é o Divertidamente, né? Você é a emoção da diversão. E você é uma inspiração, viu? Ô, Desirê, Muito obrigado. bom ter você aqui com a gente. Foi sim. Fico Foi feliz, muito feliz. A gente quer o quê? E não nos preparamos nada, né? Não, Não. Não fizemos script nenhum. nada. É uma Até conversa. Eu porque o meu currículo, peguei no Lattes, passei o currículo pro Leandro. foi o que ele me mandou, assim, muito interessante, eu lendo o Lattes, né? E também não adianta fazer roteiro não, que ele não consegue seguir. Eu sou um ser livre. Minha mente é livre. É a pérola negra aí. Ó, obrigado. Eu espero que essa conversa realmente consiga impactar pessoas, jovens. Eu pensei muito assim, quando eu pensei em trazer você, eu fiquei pensando no meu filho. Porque aconteceu comigo. Eu amo tanto o direito. Hoje eu sou mais empresário que advogado, mas espero um dia ser mais advogado que empresário. Aham. E eu gosto tanto que eu falei com ele e hoje ele faz direito. E quando eu falo com ele o que é ser advogado, eu sempre penso na sua figura. Obrigado. Que é a figura que eu acho que Ele é seu fã mesmo. é diferenciada. Então eu queria que essa nossa conversa fosse inspiradora. Eu acho que foi, né? Foi muito pra mim, Foi. que não o conhecia, assim, De verdade. pessoalmente. Pro Diogo também. Já quer processar um monte. O jogo tá ali no guarda-reio. Né? Tá. Eu ficaria só levantando a O bola. espetáculo dele é muito bom. Ó, você que chegou até aqui, se inscreve no canal. A gente tá com uma meta aí de bater 2.000 inscritos. A gente tá lá quase. Então, por favor, se inscreve. Gostou da história do Alexandre? Curtiu? Compartilha com outra pessoa. Manda para alguém que quer, tá, às vezes, na dúvida se faz ou não faz direito. Entenda o que é um pouco ser advogado de nível, né? E é isso. Obrigado Ou aí. apenas venha se divertir, porque o papo foi engraçado, Pra caramba. envolvente Verdade. e inspirador. Verdade. Né? É isso aí. Professor, Obrigado. honra.
E o que eu tenho a dizer é que vocês dois têm o toque do Pirlim Pim Pim. Que bom! Amém. Amém! Valeu, valeu. Valeu, obrigado. Obrigado pelo carinho. Obrigada, gente. Show. Gostou?